Página 130, exercício número 4, a alternativa correta é a letra C. Texto e imagem colaboram para que o sentido da história se complete. Na próxima, o que pede aí no exercício ainda é que vocês reescrevessem, né? Para que vocês reescrevessem as frases incorretas de forma correta sobre histórias em quadrinhos. Então, nós temos aí, na letra A, as imagens com texto constroem a compreensão da história. Ou vocês podiam simplesmente colocar as imagens com texto basta para compreender a história. Não, o basta não. Ajudam a compreender a história, né? Letra B, os sinais de pontuação não contribuem para dar expressividade à história. Podia só ter tirado não. Os sinais de pontuação contribuem para dar expressividade à história. Na letra D, o uso dos balões de fala confunde o leitor sobre os diálogos. Já fazer, aí está uma afirmativa, né? Nós poderíamos colocar uma frase negativa. O uso de balões de fala não confunde o leitor sobre os diálogos. E letra E, o uso de balões de fala é desnecessário. Não, o uso de balões de fala é necessário. Porque aqui está no singular, né? Se estamos falando de balões, tia. Porque o necessário está fazendo referência ao uso que está no singular. Na número 5, pedia para identificar quando o Mo aparece na história. E aparece quando o Alvinho acha que só existe uma história que comece com Era uma vez. Na página 131, pergunta por que as palavras, o que você acha que acontece para as palavras terem sido usadas lá na história com destaque, né? Em negrito. E as palavras foram usadas em negrito para dar ênfase, destaque, demonstrando a insatisfação das personagens. Porque aparece já no primeiro quadrinho, ei, né? Lulu não acreditou que estava ali recebendo um urso quase na sua orelha, na sua cabeça. Depois ela vira para Alvinho e fala que ele tem que se comportar. E Alvinho já ouvia a história. Espera um pouco. A palavra espera está em destaque, né? Para dizer, como assim? O que está acontecendo? Você vai me contar a mesma história. O exercício número 7. Na página ainda 131, exercício número 7, era para explicar os sinais que apareciam, né? Os sinais de pontuação que aparecem aí nas frases em destaque. Na letra A vírgula estava dando uma pausa na fala de Luluzinha, do eu. E a outra, reticências, que aparece lá no final da fala, indica a interrupção da fala, que continuaria. Letra B, a exclamação nesse caso aí está indicando uma ordem, porque ela fala para que ele deve se comportar. Você vai ter que se comportar, ela está ordenando. Letra C, a interrogação, uma pergunta, né? Que história? E letra D, o ponto final indica aí uma afirmação, porque está dizendo: essa história começa com Era uma vez e acabou aí. Ela afirmou que ela começava com Era uma vez. Continuando a nossa atividade e última, vamos lá para a página 132, mas que segue até a 135. No texto que você leu, Lulu começa a contar que para Alvinho uma história que indica com Era uma vez. Em geral, contos de fadas começam dessa forma. Converse com a família, né? E descubram aí histórias que vocês conhecem, descubram com eles as que eles já conhecem e mostrem para eles também
as que vocês conhecem que possam ser, porventura, diferente da deles. Que tal descobrir mais sobre essas histórias e criar uma adaptação de um conto de fadas no formato de história em quadrinhos? Para isso, siga as instruções a seguir. Vocês agora vão construir a história em quadrinhos. Nós iremos utilizar aqui o nosso espaço, né, do livro para o rascunho, para posteriormente passarmos ali. Gente, não precisa ser uma história longa. Viram lá que a história de Alvinho e Luluzinha tem só 6 quadrinhos. Vocês podem fazer de 4 a 6, ok? A utilizar esse espaço aí, que também nem é tão longo. Era para formar trio, né? Mas não teve como. Vocês vão adaptar uma história que vocês já conhecem ou diante das que o papai, a mamãe ou alguém da família possa ter relatado para vocês e que seja diferente das que vocês já conhecem. Então, vamos lá. É importante, antes de colocar o texto em forma de quadrinhos, escrever a adaptação da história, definindo as personagens, o enredo, o tempo, o espaço e o desfecho, o final da história. Tome nota dos detalhes necessários. Definição. A história a ser contada. Que história será? Como, né, de cada personagem. De quantas cenas a história terá? Das ações a serem ilustradas. O que você vai querer ilustrar aí? Do texto dos balões de fala e pensamento. Então, em qual momento você vai usar um texto de fala ou um texto de pensamento? Atenção para o uso correto de letras maiúsculas e minúsculas, pontuação, a grafia das palavras, a forma correta de se escrever as palavras e a separação de sílabas ao trocar de linha. Neste espaço aí, vocês vão definir a história. Então, vocês não precisam, neste rascunho, já colocar os quadrinhos, só se quiser. Mas já organize o que cada quadrinho irá receber. Vai precisar de um desenho, da ilustração desse quadrinho, qual é o balão que você vai colocar, é um balãozinho de fala, é de pensamento, o que você vai expressar, quais serão as falas, como você vai contar essa história. Lembrando que a história em quadrinhos é um texto claro, objetivo e não tem uma história longa. Você vai adaptar as histórias de contos de fadas que você conhece ou que vocês acabaram de conhecer aí e vão organizar em quadrinhos, né? Na página 134, vamos lá. A organização pretendida para história em quadrinhos deveria ser apresentada lá para a turma e para a tia ver, né? Mas vocês vão aí, juntamente com a família novamente, apresentar, depois que vocês construírem a ideia e terem o diálogo aí entre vocês, vocês irão apresentar, mostrar para eles, para ver se tá ok, antes de passar para o texto definitivo. Nós vamos para a produção aí do texto, né? Da história em quadrinhos. Feito isso, mostrou lá a estrutura, definição, né? Como você irá organizar o seu texto. Nós vamos pular aí a parte da produção por enquanto e já vamos aí para a página 135. Se a pessoa que for olhar o seu texto identificar algo que você tem para corrigir, você já faça a correção aí na página 135. Não apague, a pessoa vai sinalizar lá para você o que você precisa, né, corrigir. Ela vai te dar um indicativo, você vai descobrir o que precisa ser corrigido e você irá passar já com as correções aí para esse espaço da página 135, ok? Feito isso, agora nós vamos voltar aqui para 134, vamos para a etapa 3. Você vai buscar lá no seu material complementar, página 269, deixa eu abrir aqui, 269, ok? Vocês vão destacar, né? Aqui tem a parte de destaque, irão destacar essa folha,
para desenhar cada cena definida a partir da sua estrutura lá do texto. Lá você vai produzir a sua história em quadrinhos. Feito isso, colocou lá do jeitinho que você quer, com os quadrinhos, aonde você vai ilustrar, desenhar, quais são as falas, os balões. Você, depois de feito tudo, coloriu, deixou lindo, maravilhoso, vai colar no seu caderno de português. E finalizamos essa etapa. E finalizamos a sua produção de história em quadrinhos. Não vamos alongar muito, eu acho que devemos ser objetivos aí com essa atividade. Fez lá a definição, pediu para a pessoa observar, alguém da família, o papai, a mamãe, o irmão mais velho, a irmã mais velha, quem tiver aí com vocês, passe a limpo na página 135, terminou de passar a limpo já com as correções, destaque a folha 269 do material complementar, monte a sua história em quadrinhos, cole no seu caderno de português, tirem fotos e mandem para o WhatsApp da tia Rayane. Eu irei amar ler a história de vocês. Beijos no coração. Hoje ficamos por aqui. Tchau, meus amores. Até amanhã.